Hoje nós estamos aqui para fazer um unboxing diferenciado porque a ASUS me enviou um notebook que inclusive está sendo lançado exatamente agora, quinta-feira, dia 9, às 19 horas, que provavelmente é o horário que esse vídeo está saindo, tá? A ASUS me enviou esse notebook antecipadamente para o vídeo sair junto com o lançamento dele. Estamos falando aqui do novo lançamento de um ASUS VivoBook, mas não é qualquer VivoBook, é um VivoBook que a gente sempre falou aqui no canal, que é a linha Pro 15, né? A gente já falou aqui sobre o VivoBook Pro 15 com o i5 11300H e RTX 1650, também com a RTX 3050, né? Que eram notebooks excelentes aí para produtividade, para linha profissional. Ele já tinha uma tela ali 100% sRGB muito interessante. E a ASUS tá lançando aqui uma nova versão desse VivoBook, só que agora com o i9, cara. Eles enviaram aqui pra gente essa versão, que é justamente o VivoBook Pro 15 com o i9 11900H. A gente vai testar para ver se esse processador tá bem forte, né? É 11ª geração, mas é o i9. Vamos ver como é que ele vai sair nos nossos testes. E também esse cara já vem com a RTX 3050. Lembrando que não estamos falando aqui de notebook gamer, então essa 3050 não, o foco dela não é para jogar, é sim mais para renderizar vídeo, né? Dar conta de uma modelagem 3D, por exemplo, mas provavelmente vai rodar jogos também, a gente vai testar isso nesse vídeo. Eu não faço ideia do preço que esse notebook tá custando, porque eu tô gravando uma semana antes desse notebook ser anunciado, tá? Mas gostaria de agradecer aí a ASUS por ter enviado esse notebook pra gente. Vale a pena lembrar que esse vídeo não tá sendo nem patrocinado, nem pago pela ASUS, tá? Eles enviaram aqui o notebook pra gente mostrar em vídeo. Mas bora lá, vamos fazer um unboxing dele pra conhecer como é que é a linha VivoBook Pro 15, que a gente sempre falou aqui, mas nunca tivemos em mãos. A gente, no máximo que a gente viu em mãos foi na BGS, a gente viu rapidinho ali, mas a gente nunca pegou um aqui, né? Explorou tudo mais, porque a gente sempre falou dele, mas só lendo a especificação. Vamos ver se ele realmente é tudo isso. Claro, isso depois de você deixar o seu gostei, não vai esquecer, né, de apoiar aqui o canal. E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve também para poder acompanhar os próximos vídeos, fechou? Agora vamos lá, bora pro unboxing. Pessoal, antes de começar aqui o unboxing, apenas dois recadinhos para vocês. O primeiro é o seguinte: se você faz compras online, por exemplo, você vai comprar aqui o VivoBook Pro 15 online em alguma loja, eu recomendo bastante que você utilize o cashback da Cuponomia, né? Cuponomia tem extensão de navegador, também tem aplicativo de smartphone, onde você consegue ativar cashback nas suas compras online para conseguir economizar um pouquinho de dinheiro. E pela Cuponomia também dá para encontrar alguns cupons de desconto. Aí depende de site para site, mas em alguns funciona. Eu utilizo o Cuponomia em basicamente todas as compras online que eu faço, eu recomendo que vocês utilizem também. Vou deixar o link aqui na descrição. E o segundo recado é que ainda nesse ponto aí de promoções, né? Nós temos os nossos grupos de promoções que a gente posta promoções de notebooks por lá. Então, se você está procurando um notebook para comprar, vou deixar também na descrição o link do nosso grupo. E muitas vezes a promoção inclui algum cashback, muitas vezes da Cuponomia. Mas é isso, links aqui na descrição. Agora sim, vamos fazer um unboxing desse VivoBook aqui. E ó, seguinte, pessoal, estamos aqui já com a caixa do VivoBook. Essa caixa, né, inclusive, ela é igual à caixa que veio no VivoBook S14X OLED, caixa fininha, né, que tudo mais. Inclusive aqui nós temos o adesivo com as especificações técnicas. O modelo exato é o K6502H desse VivoBook. De novo, um i9 11900H com uma 3050. Ele já veio aberto porque foi a ASUS que me enviou, então provavelmente é o modelo de imprensa deles. Então nosso unboxing aqui ele vai ser um pouco mais acelerado, vamos falar assim, né? Deixa eu só ver como é que faz para abrir aqui. Eu acho que é só puxar. Na realidade aqui é aquele unboxing que você só levanta a tampa, né? Eu já tinha esquecido. Pior que eu já abri notebooks da VivoBook, mas eu tinha esquecido desse detalhe. A ASUS sempre tem essas caixas, né? Com a abertura diferenciada. E tamo aqui. Esse aqui é o VivoBook. Na realidade ainda não. Temos aqui a caixa da ASUS de novo, né? Caixas aqui que eles sempre ressaltam a parte de sustentabilidade. E aqui, teoricamente, já é o notebook. Vamos tirar ele aqui do plastiquinho para dar uma olhada. Caramba, ele é bem fininho, hein? Já dá para sentir pegando aqui, ó, que é um notebook extremamente fino. Eu gosto de notebooks finos, né? Essa linha aqui, o foco dela é justamente essa. E vamos lá, esse aqui é o VivoBook Pro. Olha lá, o Pro 15, aliás, né? Que bonito. Cara, o design é bem bonito, mas é um design que a gente já conhece, né? A linha VivoBook, ela tem sempre esse mesmo design com uma tampa de metal, tá? Que é a tampa de metal lisa e com esse pequeno logo deles, né? Esse símbolo, né? Do ASUS VivoBook em relevo. Exatamente igual a gente viu no S14X OLED, né? O que pode mudar é a cor da tampa. Se não me engano, a linha VivoBook Pro 15 tem uma cor creme que é muito bonita também, mas eu recebi a cor cinza, é igual que eu tenho aqui no S14X e o notebook ele é bem bonito. O que tá me impressionando muito é a finura desse notebook. Dá para acreditar que nessa finura tem uma RTX 3050 aqui dentro, cara? E o i9 ainda, né? 11900H.
Então ele é bem fino mesmo. Já um ponto que dá pra notar é que essa tampa provavelmente ela vai marcar um pouco os dedos conforme o tempo. Se bem que não, hein? Tô botando a minha mão aqui, não tá marcando tanto não, mas pode ser que marque aí com o tempo. Legal, gostei muito dele ser fino. Opa, anotei aqui, ó. Ele tem entrada para cartão SD, excelente para fotógrafos, né? Já a gente dá uma olhada aqui nas conexões dele, mas tá aí. Deixa eu deixar o notebook de lado, vamos fazer a limpeza aqui, né? Vamos tirar tudo da caixa para ter menos coisa em cima da mesa. Temos aqui um envelope do VivoBook, será que são apenas manuais? O que será que tem aqui dentro? Olha só, assim como no S14X, eles estão enviando aqui um monte de adesivo, cara. Eu acho que isso aqui é para quem curte colar esses adesivos na tampa do notebook. Muita gente gosta de personalizar um notebook cheio de adesivo, né? Eu gosto também, eu não faço isso porque eu revendo os notebooks depois, mas tá aí, já veio com um kit de adesivos para você dar aquela personalizada, né, no seu notebook, completar eles com todos esses adesivos aqui. Tem alguns manuais que a gente não vai ler, só vai ler se for necessário. Cadê a fonte dele? Provavelmente está escondida aqui dentro. Tá aqui, ó. Essa aqui é a fonte dele. A fonte dele pequenininha e é uma fonte, ó, de 150 watts, tá? Então é uma fonte bem grande pela proposta desse notebook. Normalmente notebook de produtividade tem menos, né? 150 watts, eu acho que é uma fonte do tamanho, por exemplo, do Avel A52 Civ que nós mostramos aí recentemente no canal. Então, a fonte dele aqui é jus, né? A potência dele, mas cadê o cabo de força? Provavelmente o cabo de força está desse lado, e é isso. Temos aqui o cabo de força dele, e é um cabo de força, né, padrão brasileiro e padrão 3 pinos redondos, né? Não são aqueles 3 pinos quadrados. Eu acho que acabou, não tem mais nada aqui pra gente ver na caixa. Gostei da apresentação dele, né? Apresentação padrão do outro VivoBook que já apareceu no canal. É a apresentação igualzinha. Inclusive o notebook é igual também. Vou deixar aqui a fonte de ladinho e tá aqui. Vamos voltar aqui e falar um pouquinho sobre ele, né? Falei que a tampa é de metal, mas já dá pra notar que a parte de trás não é metal, apesar de parecer metal, é plástico, tá? É um plástico com uma pintura que parece metal e as laterais também são de plástico. Então aqui provavelmente apenas a tampa que vai ser metálica, tá? E é um notebook de 15 polegadas, mas ele realmente parece ser mais compacto. É que como a gente tá acostumado com o notebook gamer, né? Um notebook de 15 polegadas de produtividade parece pequeno, mas tá aí, ó. Vocês estão vendo na outra câmera como é que ele fica, né? Comparado com o tamanho aqui do meu corpo. Agora, vamos abrir ele para ver como é que ele tá no Palm Rest? Então vamos lá, teste básico, né? Vamos tentar abrir com uma mão só. Opa, ó, já não abre, hein? Já não abre aqui com uma mão só, então temos um ponto aí, ó. Você vai ter que abrir com duas mãos. É frescura, eu sei. Poucas pessoas ligam para isso, mas é um teste que a gente faz aqui no canal sempre, né? Temos aqui uma notinha, deixa eu só ler aqui. Tá, ele tá falando que sempre que houver atualização do Windows, tente deixar o notebook ligado na tomada. Beleza, primeira vez que eu vejo algum notebook vindo com essa observação. Temos aqui a proteção do teclado e temos aqui o teclado bem parecido também com o que a gente já viu no Asus VivoBook S14X OLED, né? Esse teclado aqui já... Só que uma diferença, esse teclado já é BNT, porque é um modelo já vendido aqui no Brasil, então temos aqui o C cedilha, mas é um teclado que eu acho muito bonito. Minha mina, né, minha namorada, ela achou muito bonito pelo fato de ter um ESC aqui de uma cor diferente, o Enter também tem essa personalização, né? Então é um teclado bem legal. Só que é um teclado padrão Asus, também vem nos Navi, uma... Não é crítica, né, mas uma observação, não tem ponto de interrogação, tá, ó. Pode ver que do 2 pontos pula para o Shift. O ponto de interrogação nesses teclados mais compactos ficam aqui no W. Você tem que usar o Ctrl Alt W ou Alt GR W, beleza? Então apenas já dá para falar sobre isso, mas o teclado é bem estiloso, né? Teclado padrão VivoBook aí, gostei bastante. Temos aqui a parte do Palm Rest que é todo de plástico, beleza? Cheio de adesivo, a Asus não perdeu aqui espaço, o que tinha espaço eles colocaram adesivo, ó. i9, RTX Studio, Pantone, legal, a tela dele está certificada pela Pantone, hein? Isso significa que a tela vai ter uma boa fidelidade de cores, até porque essa tela é uma tela 100% sRGB. Temos aqui a garantia Asus Brasil, especificações, até proteção antibacteriana. Eu acho que a Asus podia ter pegado um pouquinho mais leve nesses adesivos aqui, mas beleza, qualquer coisa você tira, tá? Touchpad, ele é bem extenso, ele não é muito alto, né, mas ele é bem largo e é um touchpad bem bom, tá? Gostei aqui da qualidade do touchpad, ele é bem levinho e não é daquele touchpad que afunda quando você clica, ele é bem suave em toda a superfície dele. E deslize é o padrão touchpad liso, né? Olha só um ponto interessante, hein? O som desse notebook aqui, ele parece ser daquele certificado, né? Pela Harman Kardon. Então, eu não lembro qual carro que vem com esse mesmo sistema de som. A gente sempre fala nas lives, eu acho que é Volvo, se não me engano. Mas provavelmente o som desse cara é diferenciado. Ah, em cima do teclado tem algumas observações também. Aqui, ó, On the Universe, né? Algumas
uns detalhes interessantes. Voltando sobre a tela, né? Nessa hora a câmera não vai querer focar direito, mas aqui nós temos uma tela de 15 polegadas com bordas finas. Não são das mais finas que eu já vi não, mas são finas. Aqui em cima também é fina, apesar de ter uma certa espessura até por conta da webcam dele, que inclusive tem trava, ó, você pode travar a webcam se você quiser. Pelo que eu tô vendo, não tem sensor em infravermelho, infelizmente. Eu gosto muito de sensor em infravermelho, mas eu acho que aqui o botão de power, isso aqui é leitor biométrico, pelo menos parece ser. Tá? Então eu acho que apesar de não ter infravermelho, ele deve ter sensor biométrico aqui. A tela aqui já é 100% sRGB, mas ela é Full HD, tá? Então resolução mais básica de notebooks mesmo. Fechando aqui o Note agora e começando a falar sobre as entradas, que eu tinha dado spoiler já, ele tem uma entrada para USB, aliás, para cartão SD, bem legal para fotógrafos, né? Para editores de vídeo, criador de conteúdo, interessante. Ele tem só essa protuberância, né? Que ficou um pouco estranha, mas beleza, não aumentou a grossura do Note. O jack P2 Combo aqui para conexão de fone de ouvido e microfone. Temos uma USB que, apesar de não estar pintada, tá escrito que é 3.2, tá? Então provavelmente aqui é 3.2. E temos uma outra USB 3.2 aqui desse lado, então são duas USBs 3.2 e duas USB-Cs, sendo que uma delas é Thunderbolt, dá para ver pelo símbolo, né? Essa aqui é Thunderbolt e essa aqui é uma USB-C que não é Thunderbolt, mas ela já é compatível com carregamento PD e também com DisplayPort, tá? Então ela é quase uma Thunderbolt, só que sem ser proprietária aí da Intel. Temos essas duas USBs, temos HDMI 2.1, cabo de rede, né? Padrão RJ45 e a entrada de energia aqui. Então bem legal, ele tem menos conexões USBs, mas ele compensa isso com USB-Cs. Esse tipo de notebook, né? Para produtividade, a galera costuma usar pouca coisa conectada, no máximo um mouse, um headset, e no setup muita gente utiliza docks, que você liga nas USB-Cs. Então tendo duas aqui, você consegue ligar docks o suficiente para criar um setup de produtividade nesse cara. Vamos ver quanto que esse cara aqui tá pesando e medindo também, porque eu achei... Ele não parece muito leve não, ele deve ter seus 2 kg e pouco, mas eu achei ele muito fino, cara. Ainda mais considerando que ele tem um i9 e uma RTX 3050, né? Vamos lá, eu coloquei aqui a balancinha, padrão que a gente faz os testes, né? Vamos ver quanto que esse cara aqui tá pesando. E ele tá pesando 1,795 kg. 1,8 kg, né? Pesa menos de 2 kg. Então, interessante, né? Que é um notebook denso. É daqueles notebooks que eu falo aqui de vez em quando que eles são meio densos e compactos a ponto de parecer uma peça sólida, né? O que é bom, que parece ser uma peça de bastante qualidade. Eu achava que era mais pesada, mas não. 1,8 kg tá bem tranquilo, né? Claro que também não é um ultra leve, mas assim, para quem transporta muito notebook na mochila, pode fazer diferença na prática do seu uso. Agora vamos ver quanto que esse cara tá medindo de espessura mais ou menos aqui. Cara, se a gente pegar aqui, tá pegando mais ou menos 1,5 cm de espessura, hein? Notebook muito, muito fino. Vocês querem comparar com o notebook gamer só para vocês verem? Aqui a gente vai dar uma humilhada, mas esse aqui é o Gaming 3 que a gente mostrou recentemente aí no canal. Olha essa diferença, cara. O VivoBook ele realmente é muito, muito mais fino. Então, para quem vai utilizar o notebook mais para trabalhar do que para jogar, talvez a sua portabilidade seja importante e o VivoBook realmente é bem fininho. O problema de ser fino é que normalmente notebooks finos têm menos capacidade de refrigeração e para isso eles costumam limitar o power dos componentes. Então, provavelmente o i9 aqui não tá full power. A RTX 3050 também não. A gente vai descobrir isso nos testes, tá? Mas já dando esse spoiler para vocês. Vamos ver agora se ele está ligando aqui normalmente, tá? Para a gente poder ver algumas informações, como se o teclado é retroiluminado. Já vi que é retroiluminado, ele tem aqui o símbolo, né, para ligar a retroiluminação. Vamos só tentar ligar para ver se ele está funcionando, né? Pelo menos. Ah, outra informação que eu esqueci de passar, ó. O notebook ele tem a dobradiça, né, de 180 graus. Então, apesar de a dobradiça não ser extremamente leve, né, você vai ter que abrir com duas mãos, ele vai até 180 graus aqui. Isso vai te dar mais maleabilidade. Deixa eu ver se ele vai mais que isso. Não, o máximo que ele vai é 180 graus mesmo, tá? Isso aqui pode ser frescura também, mas muita gente, minha namorada mesmo, utiliza o notebook, às vezes no colo, né? Meio que na cama assim, ela gosta de notebooks que sejam 180. Bom, o notebook que ele não tá ligando, provavelmente a gente tem que dar a primeira carga nele, né? Agora eu fico pensando, será que vale a pena a gente desmontar esse notebook? Esse cara já veio com 16 GB de RAM DDR4, que é um Intel de 11ª geração ainda, e ele também já veio com 512 GB de SSD, então a gente não precisa fazer upgrade nele. Mas eu queria saber quais são as possibilidades de upgrade que dá para fazer nesse notebook. Deixa eu só ver se ele tá ligando antes, que vai que ele tá com algum problema, né? Mas eu acho que não. Eu acho que algumas pessoas dizem, né, que alguns notebooks têm uma proteção contra o primeiro boot, que ele só liga a primeira vez estando ligado na tomada, né? Uma proteção para ele não ligar durante o transporte, esse tipo de coisa.
Ó, notebook ligado na tomada então, vamos ver se agora ele tá ligando normalmente, tem o botão de power aqui. Inclusive o botão de power, apesar de estar embutido no teclado, ele parece uma peça separada, né? Opa, ligou aqui. Isso é bom justamente porque se der pau no teclado, o power pelo menos continua funcionando, você pode usar algum teclado externo. Estamos aqui dando boot, né? Na versão que eu peguei aqui, parece que ele já vem com o Windows 11 instalado, então a gente só vai ter que dar uma configurada. A gente só tá ligando para ver se ele liga mesmo, que já eu vou querer desmontar e ver ele internamente. E bom, chegamos aqui na tela de configuração, nós realmente teremos que configurar ele, mas eu tô vendo aqui e, opa, tá funcionando assim. Deixa eu desligar as luzes para vocês verem que o teclado ele é retroiluminado. E ó, pessoal, dá para ver bem pouquinho porque a retroiluminação dele realmente é bem fraco, tá? Mas aqui, ó, tá sem nenhum tipo de retroiluminação, nível 1, 2 e 3, que é o máximo que ele consegue chegar. Não é muita coisa não, a câmera mal consegue captar isso, né? É mais para você enxergar no escuro do escuro mesmo. Então não é nada com relação à aparência, ele não vai ficar mais bonito nem nada, só vai gastar mais energia. Aí no escuro você pode ligar para ter um pouquinho mais de retroiluminação. E eu tô vendo que a tela é bem brilhante, aí vocês devem estar vendo na câmera que é mesmo. Enfim, pessoal, daqui a pouco a gente faz a instalação aqui do Windows, né? Que aí eu vou aproveitar para instalar, já atualizo todos os drivers, baixo, né, um jogo aqui para testar. Mas antes, vamos desmontar esse notebook para ver como é que ele é internamente, quais são as possibilidades de upgrades, porque uma coisa que eu já vi é que esse VivoBook Pro 15, na versão que eu peguei, que eu recebi da ASUS, né, ele já vem com 16 GB de RAM, mas são 16 GB soldados. Será que ele tem algum slot para colocar mais memória RAM ou ele fica fixo nos 16 e não tem como fazer upgrade, né? Isso a gente vai descobrir desmontando esse notebook. Então, vamos lá, vamos para a parte agora onde a gente desmonta o notebook e já vi um pequeno probleminha aqui, acho que a câmera de cima vai ver aí também, que os parafusos eles são Torx, tá? Que não é parafuso Phillips, não é estrelinha e tal, você vai ter que ter uma parafusadeira ou uma ponta Torx para desparafusar esse cara. Eu tenho, então eu vou desmontar aqui e já volto com ele desmontado para a gente conhecer a parte interna. Ó, já tirei todos os parafusos aqui e vamos lá. Essa aqui é a parte interna do VivoBook, essa aqui é a tampa, tá? Não tem nada demais aqui na tampa, nem dissipador de calor. E aqui nós temos a parte interna dele e pelo menos eu não tô achando aqui o slot para memória RAM. Então aqui provavelmente todas as memórias são soldadas, né? E você não tem como colocar mais memória, pelo que eu tô olhando aqui. Aqui é o SSD original, aqui é a placa Wi-Fi. Temos um slot para SSD adicional aqui do lado, né? Caso você queira colocar mais armazenamento. Eu peguei a versão de 512, acho que também tem a versão com 1 TB. Aí você pode colocar mais armazenamento aqui no M2, é a única upgrade que você tem para fazer aqui, mas você não tem como colocar mais memória RAM, ele não tem esse slot. Aqui seria a parte das memórias, né? Então elas são apenas soldadas. Eu peguei na versão de 16 GB, aí tem que ver se existe a versão de 32, 64 GB, né? Ainda mais falando de produtividade, muita gente procura mais memórias, mas você infelizmente não tem como fazer upgrade. É um ponto negativo aqui para esse notebook ou para essa linha. Eu não sei se a linha VivoBook Pro 15 com o i5 11300 também era assim. Provavelmente era, né? As memórias devem ser todas soldadas. E aqui nós temos a bateria dele, é uma bateria de 50 watts-horas e parece ser 4 células. A capacidade dele é 4.335 mAh e eu não tenho certeza quantas células aqui são não. Eu acho que na realidade são 3 células aqui pelo que tá mostrando, mas enfim, daqui a pouco a gente olha a especificação para ver isso aí certinho. Mas tá aí uma notícia talvez não tão boa para quem precisa de muita memória RAM. Eu particularmente falando, para mim 16 GB tá bom, tanto para edição de vídeos que eu faço, usar o Photoshop também, 16 GB tá bom, e para jogar 16 GB também é o suficiente. Temos que ver que se esses 16 GB soldados estão em dual channel, provavelmente não, então para jogar talvez isso seja um pouco prejudicial, isso aí a gente já vai ver. Mas enfim, pessoal, agora eu tô com o notebook desmontado, preciso montar ele de volta aqui, parafusar tudo certinho, né? Preciso configurar o Windows que veio nele, veio com o Windows 11 já. Preciso atualizar os drivers, baixar alguns softwares, fazer alguns testes também. Então eu vou fazer tudo isso aqui por off e já eu volto com ele prontinho pra gente testar no Cinebench, ver como é que esse processador tá se saindo, se ele realmente tá forte, se esse i9 tá se comportando como um i9, porque nesse notebook, como ele é muito fino, provavelmente é o i9 com menos power, né, com menos performance, e ver também se essa RTX 3050 tá rodando alguns jogos. A gente tenta também renderizar um vídeo no Premiere pra ver se pra produtividade ele tá interessante, fechou? Mas é isso, deixa aqui preparar o notebook, enquanto isso confere se você já deixou seu gostei, se você não esqueceu, hein? Já eu volto. E bom,
pessoal, é o seguinte, já estamos agora dentro aqui do Asus VivoBook Pro 15, tá? Já baixei os drivers, atualizei, ele tá prontinho aqui pra gente utilizar. Fiz alguns testes também, então vamos lá. Nosso procedimento padrão depois do unboxing é simplesmente vir aqui no gerenciador de tarefas pra gente conhecer quais são os componentes internos, né? Qual que é o hardware desse notebook, e aí conforme eu for mostrando o hardware, eu também vou mostrando alguns testes que eu fiz. Vamos começar aqui pelo processador CPU, né, que é o i9 11900H, então um i9 de 11ª geração, e vale lembrar que na 11ª geração ele ainda não estava com a quantidade absurda de threads que nós temos hoje em dia na 12ª geração, que dobrou a quantidade de threads basicamente, mesmo sendo um i9, só que da 11ª ainda era um processador 816, né, 8 núcleos, 16 threads. Eu fiz alguns testes. O primeiro teste que eu queria compartilhar com vocês com relação a esse processador é o teste no Cinebench. Cinebench é um software que estressa o processador ao máximo e via pontuação a gente consegue comparar com outros, e como vocês estão vendo, ele pegou uma pontuação mais ou menos, né? A pontuação dele não foi muito forte. Vale lembrar que estamos falando aqui de um notebook ultra fino, o foco desse notebook não é performance, né? Ele pegou aqui 8.710 pontos de multicore e 1.507 pontos em single core. Falando aqui do multicore, cara, essa pontuação é bem semelhante à pontuação que a gente pegou no VivoBook S14X OLED, como eu mostrei semana passada aqui para vocês, que é um VivoBook que a gente importou. Ele já tinha o i7 12700H, então i7 12ª geração, e ele pegou também 8.700, 8.800 e pouco, então foi uma performance equivalente, né? Para quem tá acostumado com notebook gamer, sabe que o notebook gamer costuma pegar o dobro dessa performance. De novo, esse cara não é gamer, então até que é compreensível ele ficar aqui na faixa dos seus 9.000 pontos. Eu só talvez esperasse um pouquinho mais pelo fato de ser um i9, né? Mas como eu falei, como ele é muito fino e tal, esse i9 provavelmente deve ter vários cortes de energia para não esquentar tanto. A performance dele aqui não foi tão alta assim não. Em single core, ele pegou 1.507 pontos, tá? E por curiosidade, é mais ou menos a mesma pontuação que os i7 de 11ª geração pegavam em notebooks gamers, tá? Então é uma pontuação até que legal, já que estamos falando de um i9 de 11ª geração e pegando essa pontuação. Agora, se a gente comparar com o VivoBook S14X OLED que a gente testou, que é o i7 12700H também ultra fino, ele pegou 1.600 e pouco lá. Então, podemos dizer que o single core não foi tão alto, então performance com certeza não é um ponto muito forte aqui desse VivoBook, o que já era de se esperar, já que ele não é um notebook gamer nem nada, ele é um notebook mais ultra fino. Vale a pena citar também que eu fiz alguns testes tentando editar vídeo, rodando uma timeline, né, de um vídeo complexo aqui do canal, que foi o vídeo melhores notebooks que já passaram em 2022, um vídeo gigantesco, e ele conseguiu rodar a timeline sem problema nenhum, sem travamento nem nada. Testei também a criação de thumbnails ali no Photoshop, ele aguentou numa boa, então por mais que a pontuação aqui não tenha sido surpreendente em números, na prática ele vai aguentar rodar basicamente todos os softwares de produtividade. Claro que se a pontuação tivesse sido maior, ele rodaria melhor, né? Ele faria as coisas mais rápido, renderizaria mais rápido, esse tipo de coisa. Mas nesse notebook você não vai ser impedido de fazer basicamente nada. Voltando aqui no gerenciador de tarefas, vamos para a memória. Esse notebook tem 16 GB de RAM soldadas, mas o ponto positivo que vocês estão vendo aqui, ó, slots usados 2 de 4, ou seja, não tem 4 slots, isso é um bug que muitos notebooks têm, eles acham que tem 4 slots, mas só tem 2, só que são 2 memórias SAN soldadas, tá? Não é só uma. Isso é muito importante, porque significa que essas memórias estão em dual channel. Isso faz com que você não perca performance, né? Na tecnologia DDR4, o single channel faz você perder muita performance. Então é legal que aqui nós já estamos no dual channel, mesmo que sejam soldadas. Velocidade de 3.200 MHz, porque é o topo, né, do DDR4 para notebooks. Então essas memórias são assim e você não tem como mudar, porque infelizmente as memórias são soldadas, você não tem como adicionar mais. O SSD que veio, que a gente nem viu no unboxing, depois que eu fui reparar que eu não tirei a blindagem do SSD, mas é um SSD da Intel, é um SSD de 500 GB, tá? Também tem a versão de 1 TB, e eu fiz o teste do Crystal Disk Mark, e é um SSD Gen 3, tá? Não é um Gen 4 ainda, ele pega 3.000 MB por segundo de leitura e 1.652 de gravação, velocidades mais básicas, né? Velocidades boas pro Gen 3, mas ainda não chega a ser um Gen 4, que é o topo de linha atualmente. Vai dar conta, claro que muita gente fala, pô, mas só pelo fato de ser um SSD já tá bom. Sim, mas na parte de comparação, né? Estamos falando aqui de um SSD básico, não é um SSD de se elogiar, vamos falar dessa forma. O que mais aqui? No gerenciador eu estou utilizando um SSD externo para rodar os jogos, tá? Para caber tudo, então eu estou utilizando o SSD externo da Kodak. Fizemos vídeo sobre SSD externo semana passada, inclusive. Se você não viu, vale a pena ver. Placa Wi-Fi é o padrão, a X201 vem em todos os notebooks. A placa de vídeo integrada é o HD Graphics e
a dedicada é a RTX 3050, tá? De 4 GB, também podemos entrar aqui no painel de controle da NVIDIA, vimos aqui informações sobre o sistema para ver o consumo dessa placa de vídeo, para ver se ela é full power. Ela não é full power, tanto que vocês estão vendo aqui, ó, que ela é de apenas 65 watts, obviamente, de novo, notebook ultra fino, né? 65 watts, o que é 30 watts a menos do que 3050 full power, mais especificamente, né? Do da G15, por exemplo, que pega 95 watts. Vamos ver, a gente vai testar já o Horizon Zero Dawn, nosso jogo padrão do unboxing, para ver se esses watts a menos vão fazer ele ter menos performance também. Junto com um processador que não é tão forte, claro que vai ter, mas vamos ver se a diferença de performance vai ser muito grande, mas vale a pena lembrar que a performance aqui é um pouquinho menor. Só que eu achava que ele tinha consumo ainda menor, tá? 65 watts ainda que eu acho que vai rodar muito jogo ainda. Claro que talvez em qualidades gráficas mais baixas, mas eu acho que você não vai ser impedido de rodar nenhum jogo aqui nesse notebook, por mais que seja um ultra fino. Outra coisa que a gente pode falar um pouquinho nesse notebook, talvez seja o seu principal ponto de diferença, talvez um dos motivos do qual você vai querer vir para esse cara, que é a tela, né? Nós temos aqui uma tela Full HD, beleza, dentro do normal. Poderia ser Quad HD 4K? Poderia. Eu particularmente não vejo tanta diferença, mas poderia. É uma tela de 144 Hz. O ponto é quando a gente pega a especificação, a gente pega o modelo da tela, joga no Panelook, que especifica toda a tela, né? Vocês estão vendo aqui. Dá para ver que é uma tela que diz 72% NTSC, convertendo isso aqui é uma tela 100% sRGB. Então a taxa de cores aqui é bem interessante, tá? A gente sempre elogia a tela 100% sRGB. É uma tela ideal para quem é fotógrafo, editor de vídeo, designer, né? Porque você tem uma fidelidade de cor muito melhor do que telas que são 45% NTSC, né? Ou 60% sRGB. Aqui realmente a taxa de cores é muito boa. Tanto que esse notebook é validado pela Pantone, né? Então a fidelidade aqui realmente está aprovada pela Pantone, que é, pô, referência nisso. Outra coisa que é de se elogiar nessa tela é o contraste, tá? Dificilmente a gente fala de contraste aqui no canal, porque a maioria é tudo igual, é 800 para 1, mas aqui nós temos um contraste bem alto, é 1000 para 1. Realmente dá para ver que os pretos aqui são mais pretos, são mais escuros, né? Então, contraste bem legal. Só que nem tudo são flores, tem um ponto negativo nessa tela, que é o brilho, tá? No unboxing eu até tava achando o brilho alto, mas é porque a gente tá aqui, né? Dependendo da iluminação, isso pode enganar. O brilho é de 250 nits. E eu reparei nisso, né? Quando eu tava gravando ali os B-rollzinhos, né? As gravações por fora, reparei que determinados ângulos ali, ele ficava mais escuro que o normal tal, e realmente a tela não é muito brilhante. 250 nits é mais do que o suficiente para você usar em ambientes indoors, então dentro de um escritório, dentro de uma sala tal, mas talvez seja pouco para você que vai utilizar em ambientes outdoors, ambientes externos, né? Com a luz do sol batendo na tela tal, talvez 250 nits seja pouco. Notebooks hoje em dia, que a gente considera uma tela boa, costuma ter 300 nits de brilho, então aqui realmente o brilho é um pouco baixo. Mas enfim, acho que é isso de especificação. Por último, antes da gente testar um jogo, que eu acho que muitos de vocês estão esperando essa parte, vamos dar uma olhada no software da ASUS, né, que é o MyASUS, tá? É um software que eu gosto particularmente. Eu utilizo no VivoBook S14X OLED, que é o meu notebook atual de produtividade, né? Ele é meio chato porque tem muita propaganda. Inclusive uma crítica aí pra ASUS, cara, é necessário tudo isso aqui de propaganda? Mas beleza, vamos lá. Indo aqui no menu completo, né? A gente tem vários detalhezinhos. Um detalhe importante, você pode escolher o modo de performance, né? No modo de performance vale a pena lembrar que as ventoinhas ficam mais fortes, você começa a ouvir as ventoinhas. No modo equilibrado, no modo sussurro, eu mal ouvi as ventoinhas funcionando. Isso, claro, em idle, né? Que é você utilizando tarefa leve. Em jogos ou estressando o processador, aí você ouve a ventoinha, não tem muito jeito. Ponto muito legal, cara. Esse notebook aqui, principalmente para os gamers. Esse notebook aqui tem Mux Switch. Acredita nisso? Um notebook que não é gamer e tem Mux Switch. Cara, a quantidade de notebooks gamers que não tem Mux é muito grande. A gente sempre fala, pô, tem que ter Mux e tudo mais. Esse notebook não precisava ter Mux, porque ele não é gamer. Eu não esperaria que ele tivesse Mux, mas ele tem. Para quem não sabe, o Mux Switch permite, né, selecionar essa opção aqui, ó, que é a GPU discreta, onde você, selecionando isso, você basicamente desabilita a placa de vídeo integrada do notebook. E para quem não sabe, a placa de vídeo integrada meio que gargala junto com a placa de vídeo dedicada. Faz perder um pouco de performance, né, rodando jogos na tela interna do Note. Então, pô, para quem for jogar, legal você botar aqui. O problema é que você usando só a GPU discreta, que é a GPU dedicada, faz você gastar mais bateria do que se você utilizasse a integrada junto, né? Porque a integrada gasta menos energia do que a dedicada. Então, vai de escolha, mas legal que ele vem com essa opção aí, um plus interessante para essa linha de VivoBook Pro. Se não me engano, os VivoBook Pro anteriores, que eram os i5, 11 e 300, não tinham essa opção.
Aí aqui nós temos microfone com cancelamento de ruído, né, para reuniões, tem também alto-falante com cancelamento de ruído, modo de som. Falando de som também, inclusive, importante mencionar, eu falei que esse som, ele é da Harman Kardon, né, e cara, eu fiz um teste, o som dele realmente é bem bom. É alto, não é muito alto, mas ele é um pouco mais alto que o convencional, né, que notebooks tradicionais. Mas o ponto não é o volume, né, a qualidade sonora é bem gostosa, é um som mais encorpado ali, realmente eu senti uma diferença, o som desse cara é bem legal. E além disso, aqui nós temos também a possibilidade de você fazer alguns ajustes de cor, né? Não só nesse software, mas também existe um software chamado ProArt Creator Hub, que é um software para profissionais da ASUS, né? A gente viu isso aqui no ZenBook Pro Duo. Aqui tem, de novo, os modos de performance, mas também tem um Color Control, onde você consegue calibrar o teu monitor ali. Aí tem que seguir uma série de passos aqui, né? Mas como é certificado pela Pantone, para você calibrar o seu monitor da melhor forma possível, também tem esse software aqui, ProArt Creator Hub. Então, bem interessante. O notebook realmente parece ser bem voltado aí para o uso profissional. Eu já estava esquecendo, pessoal. Para finalizar aqui, para a gente poder partir para os jogos, faltou a gente testar a webcam, certo? Coisa muito importante também, como é um notebook mais profissional, você vai querer saber como é que é a qualidade da webcam. Tá tudo preto porque a webcam tá tampada. Eu posso vir aqui e simplesmente destampar a webcam e olha lá, estamos aqui com a qualidade dela. Qualidade parece boa, né? Não é das piores webcams não, mas é uma webcam de notebook, tá? Dificilmente eu vou elogiar. Me parece que ela é Full HD. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Normalmente vindo aqui você já consegue ter uma noção, senão a gente vai ter que pesquisar mais a fundo, mas não, é uma webcam Full HD. Tá legal? Aqui um ponto interessante aí para ela. A maioria das webcams ainda é na resolução HD. Então dá para ver que é uma qualidade ok, né? Não é, nossa, câmera profissional, mas pô, para uma reunião, para uma call, tá perfeito. E agora sim, vamos para a parte que vocês mais esperam, provavelmente, que é testar esse cara em um jogo, porque de repente você quer comprar ele para uso profissional, né? Porque ele foi feito para uso profissional, mas no final do dia você vai querer jogar uma coisinha ou outra, né? Porque ele tem uma RTX 3050 que é bem forte, mas vamos ver se ela tá muito forte nesse notebook pelo fato de ter energia cortada e pelo fato do processador também ser um pouquinho mais contido, né? É importante falar, como eu vou abrir um jogo, eu vou botar ele no modo da placa de vídeo dedicada apenas, né? Vou ligar o Mux Switch, fechou? Então, já volta aí. E bom, pessoal, é o seguinte, já estamos aqui no Horizon Zero Dawn, tá? Como vocês estão vendo aqui do lado direito, tá as informações, caso vocês queiram acompanhar a temperatura, que eu já vi que bateu seus 90 graus aqui no menu. A gente sabe que o menu do Horizon Zero Dawn esquenta um pouquinho. E também as medições aqui na placa de vídeo. Então vamos lá, vamos aqui para as configurações rapidinho. Vamos testar em Full HD, que é a resolução dessa tela, sem V-Sync e na qualidade suprema, né? Outros notebooks como o Dell G15 ou Gaming 3 também, que tem uma 3050, eles ficam nos seus 58, 57 FPS mais ou menos. Vamos ver como é que esse notebook vai rodar e já dá pra gente tacar o benchmark. Vamos lá, ver algumas coisas aqui, né? A primeira coisa que a gente pode ver no canto direito ali é a temperatura do processador, isso a gente sempre olha, né? Consumo também, como eu falei, eu imagino que esse processador tem um consumo um pouco baixo, apesar de que ele tá batendo com seus 45 watts, isso aí é consumo de processador full power de notebook gamer, né? Vamos ver se durante o jogo vai ser assim mesmo. E na placa de vídeo, mesma coisa, né? A gente pode conferir ali a temperatura e também o consumo, que nesse momento está 10 watts, que é bem pouco. Espero que em jogo isso aí suba, né? Talvez em jogo eu quero que ele chegue nos seus 65 watts, vai ser meio difícil porque é o limite dela, mas perto disso. E bom, pessoal, seguinte, já estamos aqui com o benchmark rolando nesse momento, tá? A taxa de FPS tá até que aceitável, tá? Esse começo do benchmark costuma ser bem pesado. Vamos ver na hora que a gente começar a entrar no meio da cidade ali. Tá mantendo agora a média, tava nos seus 50 FPS, acho que vai ficar mais nos seus 45 FPS, né? Uma coisa que já dá pra ver que o processador de vez em quando tá subindo um pouco a temperatura ali, ele bate seus 90, depois ele baixa para seus 70 e pouco. Teve o stutter agora há pouco, né? E a placa de vídeo tá consumindo seus 45 watts ali mais ou menos, né? Na temperatura de seus 74 graus, então realmente não tá igual uma 3050 de um notebook gamer de fato, que aqui ficaria nos seus 70, 80 watts. Então realmente é uma placa de vídeo um pouquinho mais fraca na questão de consumo. E o processador, eu vi que no começo estava mantendo seus 45 watts e aqui está nos seus 30 e poucos watts. O processador parece que tá parecido com o de notebooks gamers, assim, não parece estar muito abaixo não, tá? E a temperatura dele também tá bem tranquila, só de vez em quando ele dá uns picos meio altos, né?
Agora, vamos ver se até o final do benchmark vai se manter dessa forma. A média, pelo que eu tô vendo, tá realmente nos seus 45, 50 FPS, né? Eu acho que vai ser esse que vai pegar no final desse benchmark. Claro, a gente tá testando o Horizon Zero Dawn no talo. Se você quiser, claro que você pode baixar a qualidade. A gente pode até fazer esse teste aqui para ver em qual qualidade gráfica que esse notebook rodaria o Horizon Zero Dawn, já que no talo parece que ele não tá muito estável ali, né? Talvez você esteja procurando os seus 60 frames por segundo. Já já a gente testa para ver qual que seria a melhor situação para esse notebook específico. Bom, chegamos aqui no final do benchmark. Vamos lá, eu aposto 45. 43, daqui não fosse tão longe não. 43 FPS de média aqui. Se a gente comparar com notebooks 3050 gamers, eles pegam 58, né? Então a diferença é realmente bem grande. De novo, tá? A gente compara com notebook gamer porque a gente testa muitos gamers por aqui. Essa comparação não é justa porque esse notebook não é gamer, né? A proposta dele é outra, mas dá para se rodar uns joguinhos, talvez não no máximo como a gente configurou aqui, né? Qualidade suprema, mas talvez um original, que é a forma como a gente roda, por exemplo, do PlayStation 4 da vida, tal, que é a forma como ele foi lançado para os consoles, né? Vamos ver se no original ele vai rodar bem aplicado. Vamos rodar aqui o benchmark e vamos ver qual que vai ser o final para tentar manter os seus 60 frames por segundo mais ou menos. E ó, pessoal, já estamos aqui com o benchmark aberto e aqui no original temos algumas coisas acontecendo. Primeiro que a performance agora tá bem legal. Eu ia falar que essa 3050 estava no mesmo nível de uma 1650, mas não, porque a 1650 ela pega a média de 58 FPS. Nesse benchmark original, eu fiz o unboxing do Avel A52 Cibe semana passada, a gente conseguiu ver isso, né? Se bem que eu não sei se a média vai ser muito diferente aqui não, mas o ponto é, o processador aqui tá mais quente, né? Ele tá esquentando mais, agora há pouco bateu 100 graus, vocês viram, foi só um pico, né? 100 graus voltou, mas é porque baixando a qualidade gráfica, a gente bota o peso um pouquinho mais em cima do processador e talvez ele esteja esquentando um pouquinho mais por conta disso, mas foi só no começo, agora tá tranquilo, ó, tá mantendo a média dos seus 80 graus, que pra notebook, né? É uma temperatura bem legal, uma temperatura elogiável, vamos falar assim, né? Claro que o motivo disso a gente já sabe que é basicamente o corte de energia. Cara, olhando assim o tanto de FPS tá pegando, eu acho que a média vai ser 65. 65 ou 70 FPS, tá? Acho que a média não vai ser muito baixa não, vai ser uma média até que alta. Eu acho que vai ser melhor do que a GTX DC50 que a gente viu no Avel A52 Cibe, por exemplo. Tem que esperar o final do benchmark para ter certeza. E vamos lá, chegando agora no finalzinho do benchmark. Vamos ver se minha aposta, né, vai bater certo 65. É quase lá, 63 FPS ali. Realmente a performance um pouco melhor do que a GTX 1650 Full Power, né? A GTX 1650 focada em jogos, as gamers, né? Estamos aqui um pouco melhor. Mas vale lembrar que a RTX 3050, que no Horizon Zero Dawn não sei se tem, mas em outros jogos tem às vezes DLSS que você pode utilizar até para deixar o jogo um pouco mais leve, tá? Então, bom, pelo menos você consegue rodar os jogos, visto que esse notebook não é gamer, né? Você consegue rodar os jogos numa qualidade gráfica menor do que as 3050 gamers vão rodar, mas você consegue numa boa. Um ponto muito importante para falar é que esse notebook tá fazendo um barulho bem notável enquanto a gente tá jogando, tá? Sem jogar você não ouve as ventoinhas, a não ser que ele esteja em modo na alta performance, né? Só que jogando, ele pegou aqui 65 decibéis de barulho, o que é bem alto, tá? É bem acima da média. A média aqui é 55 decibéis mais ou menos entre notebooks gamers. Então esse cara jogando faz bastante barulho, um barulho bem notável aí. Ponto importante para você ficar sabendo. E bom, nós testamos o Horizon Zero Dawn, que ele é equivalente aos jogos de história, né? É uma performance um pouquinho mais pesada, mas talvez você queira comprar esse notebook pensando em rodar jogos mais leves, de repente jogos competitivos como, por exemplo, o CS. Vamos finalizar esse vídeo de unboxing então testando um CS para ver se esse 9, de repente, onde ele vai brilhar, vai ser no CS. Deixa eu só abrir o CS então pra gente finalizar o vídeo com esse teste aí. E pessoal, estamos aqui agora no CS. Acabei de abrir, deixei expectando algum meliante aqui. Mas cara, olha a performance que esse notebook tá pegando no CS, velho. É uma performance bem alta aí, de novo, pela proposta do notebook. Tá mantendo ali uma média de perto dos seus 300 FPS, né? 250 a 300 FPS. Cara, uma performance muito boa. O CS tá em Full HD aqui no caso, né? Qualidade mínima. Eu sei que competitivamente você vai querer subir uma coisa ou outra, mas tem gente que, falando de resolução, vai jogar em resoluções até menores, né? Pelas barrinhas vocês estão vendo que tá sobrando placa de vídeo, basicamente toda a carga tá em cima do processador. E esse 9 aqui, por mais que tenha corte de energia, não tá fazendo feio. Claro, também não é recorde, né?
aqui no canal, mas considerando a proposta desse notebook, se você quisesse comprar esse notebook para trabalhar e no final do dia você não se interessa em jogar jogos de história em qualidades gráficas muito altas e sim jogos competitivos, cara, primeiro que tá muito fluido aqui o jogo, né? Então essas travadinhas que vocês estão vendo é de internet, tá? É lagadinha de internet. Vocês conseguem ver as travadas reais pelo frame time embaixo do FPS. Aquele gráfico ali tá retinho, então o jogo tá bem estável, né? E você consegue manter o tempo todo a taxa de frames acima dos seus 144 Hz, que é justamente a taxa de atualização do monitor desse notebook. Agora tá valendo mais pro seu 100 e pouco aí, 150, mas dependendo do cenário, ele chega a 250 a 300 frames por segundo. O CS tem muito disso também, né? Depende muito do cenário onde você tá posicionado. Mas agora olhando bem, eu acho que a taxa de frames caiu um pouco se comparado com na hora que eu comecei a falar. Quando eu comecei a falar, tava nos seus 250 a 300, né? Aí agora tá mais pro seus 150 a 200. Muito provavelmente no começo, eu teria que rever esse vídeo para ter certeza. Mas provavelmente o consumo do processador devia estar mais alto no começo e agora deve ter se assentado ali, né? Agora a taxa está mais nos seus 150, 200, que de novo, para a taxa de atualização desse modelo, tá de boa. E sendo acima de 144 Hz, tá tranquilo. Aqui antes estava realmente surpreendente pelo fato de estar perto dos seus 300, mas ele não se manteve consistente naquela taxa não. Agora tá mais nos seus 150, 200 na Dust 2, né? Claro que isso vai variar, a performance varia, né? De mapa para mapa. Mas tá aí, uma excelente notícia, né? No ViewBook você vai conseguir rodar uns jogos leves tipo CS, Valorant, jogos competitivos taxas acima da taxa de atualização do monitor e jogos de história se quiser. Dá para jogar também, qualidades gráficas um pouquinho reduzidas, mas dá para jogar. Enfim, pessoal, vamos finalizar o vídeo por aqui, tá? Esse vídeo já tá ficando longo demais. No final das contas, gostei desse Asus ViewBook Pro. Eu acho que vai ser uma excelente opção aí para quem tá procurando um notebook com uma tela boa, né? No caso, uma tela 100% sRGB para trabalhar com fotografia, design gráfico, edição de vídeo, esse tipo de coisa. Também quer jogar, mas de repente jogos mais leves, não tá afim de partir para um notebook gamer e quer um notebook portátil, né? Eu acho que as duas características que definem esse notebook é tela boa e portátil, porque ele é extremamente fino, ele é assim como o VivoBook S14X OLED, né, um notebook ultra fino para você carregar na mochila com facilidade, levar para lá e para cá, né, não ter um trambolhão gamer, né, até a aparência dele vai chamar menos atenção, então acho que ele vai se encaixar perfeitamente nisso. E no final do dia ainda tem uma RTX 3050 para você conseguir rodar uma coisa ou outra, de novo, né, não igual uma 3050 de notebook gamer, mas roda, você vai conseguir jogar jogos de história, jogos competitivos principalmente, né, numa boa nesse notebook aqui. Os únicos pontos de atenção que por enquanto assim, no unboxing é apenas as minhas primeiras impressões, a gente vai ter um vídeo de review ainda, né, mas eu não me encantaria pelo fato de ser um i9, né, claro que comparado com o VivoBook Pro com o i5 11300, o i5 aí não, aí ele realmente é bem mais fraco do que o i9 11900 aqui. Eu só não deixaria me enganar achando que ele seria muito mais forte do que um i7 de notebook gamer. Não, ele é um i9, mas dentro de notebook ultra fino. Isso é sempre importante deixar bem claro. Mas enfim, a gente vai fazer mais testes nesse cara, vai ter vídeo de review dele ainda. Inclusive, se você quiser ver como é que esse cara se sai em mais jogos, a gente testou aqui só 2, né? Amanhã, às 6 horas da tarde, a gente vai fazer uma live mostrando esse cara com mais detalhes, testando muito mais jogos. Então, se você ficou com alguma dúvida com relação a esse notebook, pode deixar aqui nos comentários, mas eu te convido também a participar da nossa live, que a gente faz todas as sextas, e amanhã vai ser do VivoBook Pro 15 com o i9 11900H, fechou? Mas é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembrando que aqui na descrição tá o link da Cuponomia para você ativar cashback nas suas compras online e dos nossos grupos de promoções para você comprar notebooks em promoções. Por último, deixar um agradecimento aí para Asus por ter fornecido, né, esse notebook aqui pra gente, fechou? Não se esquece, deixe o seu gostei, se inscreve aqui no canal e vejo vocês no próximo vídeo então. Até mais, valeu!